Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça, multiforme graça, que a paz, célica paz, que vem de Cristo Jesus, possam na sua vida produzir aquela alegria importante, aquela sensação gloriosa de tranquilidade, aquela cura importante para as suas emoções, para que você possa viver uma vida melhor, viver uma vida tranquila em relação a você mesmo, viver uma vida tranquila em relação ao seu próximo, viver uma vida tranquila em relação a Deus. Durante o programa eu faço duas orações. Na primeira, eu vou pedir a Deus a bênção para aqueles que contribuem com o programa. Na segunda, eu vou orar e apresentar diante de Deus no altar da intercessão, ministrando milagres e maravilhas na vida de todos os que querem orar comigo, na vida de todos os nomes que chegarem aqui para mim. Então você pode tornar-se um evangelista associado e você, associando-se a mim, nós vamos juntos fazendo esta obra. Eu não me considero sozinho aqui para fazer o programa. Eu sempre reconheço que se não fosse a contribuição de muitas pessoas, eu não estaria no ar há tantos anos, mais de 15 anos diariamente, sendo um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. Então, eu louvo a Deus por você que contribui, por você que me ajuda, por você que ora por mim, por você que divulga o programa, por você que assiste o programa. E na oração do altar da intercessão é a hora que eu somo com você na busca do seu milagre, na busca da sua bênção, na busca da sua vitória, ou sua, ou de alguém da sua casa, alguém da sua família, alguém que você coloca o nome dele no altar da intercessão. Como fazer para tornar-se um evangelista associado ou para colocar o nome no altar da intercessão? Você tem aí na tela 2 telefones. O primeiro é do WhatsApp, o segundo é o fixo. Então você tem a oportunidade. Ou você passa uma mensagem pelo WhatsApp, por escrito de preferência, ou você telefona no fixo, meu pessoal vai te atender. Para você que assiste o programa à noite ou de madrugada, eu não tenho pessoas para atender, mas em qualquer hora do dia, dentro do expediente normal, das 7 horas em diante, você encontra pessoas aqui que vão atender você. E aí é uma alegria receber a sua ligação, é uma alegria receber a sua mensagem. Inclusive agora você pode até assistir o programa pelo WhatsApp. Ficou muito fácil, né? É só você adicionar na sua lista de contatos o Falando ao Coração e é esse primeiro número que você vai colocar aí, o número do WhatsApp. Aí você vai lá no WhatsApp, chama o Falando ao Coração e manda uma mensagem. A sua mensagem chega, eu já te adiciono no Falando ao Coração, no WhatsApp do Falando ao Coração. Aí você vai receber diariamente o link do programa para que você possa assistir onde você estiver. Seja em casa, no trabalho, até dentro do ônibus você pode assistir o Falando ao Coração, indo para o trabalho, voltando do trabalho. Às vezes fica aquela viagem cansativa, né? Claro, se você estiver no volante, você não vai fazer isso, né? Mas se você não está dirigindo, então você pode voltar para casa no ônibus ou no carro, se você é o passageiro, você vai assistindo Falando ao Coração. E vai sendo abençoado por Deus. Conta isso para os seus amigos, conta isso para os seus parentes, aqueles que estão longe, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. E vamos compartilhando estas bênçãos com todas as pessoas para que elas também sejam edificadas, abençoadas e fortalecidas. Então estou esperando, hein? Estou esperando pelo seu nome para ser apresentado diante de Deus no altar da intercessão. Estou esperando pelos nomes daquelas pessoas da sua família ou do seu círculo de amizade para também orarmos juntos por eles. Estou esperando você que vai tornar-se um evangelista associado a partir de hoje. E quero fazer esta primeira oração agora, pedindo a bênção de Deus sobre todos vocês que já contribuem com o programa ou que querem contribuir a partir de hoje. Oremos juntos? Senhor, eu quero te pedir nesta hora uma bênção especial na vida de cada uma dessas pessoas que têm me ajudado financeiramente a manter esse programa no ar. Recompensa, Senhor, a cada um. Eu sei que cada um está oferecendo o melhor que pode. E o Senhor é fiel para recompensar aqueles que investem no teu reino, aqueles que participam da obra da evangelização.
Pai, eu louvo a Ti por todas essas pessoas e peço que o Senhor esteja abençoando cada uma delas, fazendo-as prósperas, vitoriosas, dá a elas saúde, dá a elas estratégias nesta vida, dá a elas a Tua unção, a Tua bênção, a Tua proteção. Recompensa estes Teus filhos, Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Deus tem algo maravilhoso para o seu coração a cada dia, através deste programa, através das mensagens que ministramos aqui, através das orações que fazemos aqui. E por falar em mensagem, vamos logo de início ler o texto bíblico de hoje, Ezequiel 14:14. Diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Eu quero chamar a sua atenção para esta palavra bíblica que ressalta o nome de 3 pessoas. 3 pessoas. A figura de Noé, a figura de Daniel e a figura de Jó. São pessoas emblemáticas na história do povo de Deus na face da terra. Se nós olharmos para aquilo que Noé fez, demonstrando ali a sua fidelidade a Deus. Se nós meditarmos sobre o que Daniel fez, demonstrando ali a sua fé no Deus vivo. Se nós observarmos Jó, este servo de Deus que pacientemente venceu todas as turbulências da vida até alcançar a sua bênção, a sua vitória, nós vamos extrair destes exemplos bênçãos preciosas e gloriosas para serem aplicadas na nossa vida. Porque na vida cristã é assim. Nós precisamos de ter fidelidade a Deus, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos de ter fé. A fé é o meio eficaz pelo qual agradamos a Deus. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos de ter paciência. A Bíblia diz, na vossa paciência, possuí as vossas almas. Então veja, quando Deus quis demonstrar na prática o que é ser fiel, o que é ter fé, o que é ter paciência, Ele trouxe 3 figuras, Noé, Daniel e Jó. E estes 3 homens continuam falando forte aos corações de cada servo e de cada serva de Deus, no transcorrer da história. Que compensa ser fiel, que compensa ter fé, que compensa ter paciência. Porque quando a nossa vida está pautada pelos princípios bíblicos, princípios cristãos, princípios divinos, princípios celestiais, nós vamos administrando nossos ímpetos, nossas ações e reações, nossa vida de forma a aprendermos do Senhor que fidelidade, fé e paciência devem nos acompanhar em todas as circunstâncias e situações desta vida. Mas aí nós precisamos desenvolver uma fé viva no Senhor. Precisamos de ser fiéis plenamente a Deus e a sua palavra e as suas ordens. E precisamos também aguardar pacientemente a vitória que Deus está preparando para cada um daqueles que servem a Ele com alegria. Muito importante nós termos um coração voltado para extrair de Deus aquilo que precisamos. E assim como Deus operou na vida de Noé, operou na vida de Daniel, operou na vida de Jó, esse mesmo Deus quer operar na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Para que nós possamos encontrar nele a resposta importante e gloriosa para um viver feliz, um viver abençoado, um viver vitorioso. O testemunho começa dizendo o seguinte: olá, sou a Damares Cavalcante e moro na cidade de Manaus, no Amazonas. Eu, diz a Damares, tenho recebido muitas bênçãos através do programa Falando ao Coração. Sou evangelista associada, pois através do programa consegui minha aposentadoria. Veja, a pessoa tão longe de onde eu estou, que eu estou em Goiânia, ela não só assiste o programa para ser abençoada, mas também contribui com o programa para que outras pessoas também possam ser abençoadas. E ela diz ainda, alguns dias atrás,
passei uma mensagem para a equipe do Falando ao Coração, pedindo oração por uma neta que estava namorando um rapaz e estávamos preocupados com aquela relação. Começamos a orar, pedindo a Deus que interferisse nesse assunto, que agisse nesta hora importante, porque a preocupação era grande, ela queria ver um agir de Deus para livrar a neta daquela situação. E ela buscou a Deus, pedindo a Deus para que Deus desse uma resposta a ela. Ela diz, nós queríamos que a vontade de Deus fosse feita na vida da minha querida neta. Toda a família buscava este propósito. Um tempo depois, o rapaz disse que aquele namoro não estava dando certo e que ele não queria continuar, o que foi uma alegria intensa para toda a família. Estávamos esperando em Deus e Ele respondeu o nosso clamor. Então, diante dessa oração respondida, ela compartilha o seu testemunho, dizendo que compensa confiar no Senhor. Lá na carta de Pedro está escrito, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É tão bom saber que nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus que protege, nós temos um Deus que abre portas, nós temos um Deus que dá a vitória. Mas a Damares ainda tem outro testemunho, outra bênção para contar. Ela disse, outra bênção que quero compartilhar com todos é que a minha neta estava preparando para tirar sua CNH. Oramos no altar da intercessão e ela, diz aqui, foi aprovada. Olha só que bênção, para a glória do Senhor Jesus. E ela diz ainda, estamos todos muito felizes com o agir de Deus e agradecidos ao pastor Gentil pelas campanhas dos salmos, pelas orações do altar da intercessão. E ela conclui o seu testemunho, os seus 2 testemunhos, dizendo, a Deus seja dada toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o testemunho da nossa irmã Damares Cavalcante, da cidade de Manaus, do Amazonas. Eu falo de um Deus que pode todas as coisas. Eu proclamo a palavra de um Deus que é verdadeiro e real. Eu oro no nome de um Deus que tem poder sobre tudo e quer, na nossa vida, cada dia abrir portas e proporcionar grandes e importantes vitórias. Que você possa ter o seu coração aberto para receber de Deus algo forte para a sua vida, algo precioso para o seu coração, e que você, no nome precioso de Jesus, possa vencer todos os embaraços e dificuldades e seguir em frente, sabendo que com Cristo você será sempre mais do que vencedor. Deus tem bênçãos importantes e preciosas na vida de cada um. E quando oramos juntos aqui, quando você coloca o seu nome no altar da intercessão, quando você faz a campanha dos salmos, você está sendo alvo da bênção e da ação de Deus a seu favor. E é importante você testemunhar. Você já tem recebido bênçãos aqui através do programa, que você possa compartilhar esse testemunho. Você entrando no meu aplicativo, e aí se você não tem esse aplicativo baixado ainda no seu smartphone, baixa, é de graça, você ali pode escrever o seu testemunho. Ou então você pode escrever no seu próprio WhatsApp e mandar para nós o seu testemunho. Ou então você passa uma mensagem dizendo, pede alguém para ligar para mim e anotar o meu testemunho, o nosso jornalista que faz esses testemunhos, que escreve esses testemunhos, depois de ouvir os relatos das pessoas, ele vai te ligar e vai anotar o seu testemunho e você vai, desta forma, demonstrar sua gratidão a Deus por aquilo que Ele operou e também vai despertar outras pessoas a crerem como você creu e assim todos serem ricamente abençoados por Deus. Deus tem obra importante e gloriosa para a sua vida. Vamos voltar ao texto bíblico de hoje. Nós estamos meditando em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Noé, Daniel e Jó. 3 figuras emblemáticas da história bíblica,
da história do povo de Deus e que falam de fidelidade, falam de fé, falam de paciência. Eu faço essas 3 perguntas para você. Você é fiel? Serve a Deus de coração? Ou você é aquele que é igual tico-tico no fubá? Um dia, outro dia, e a vida segue. Nós precisamos de sermos fiéis. Isso fala de fidelidade. E é o exemplo dado por Noé. Deus chega para Noé num tempo que não havia chuva na terra, num tempo que não tinha enchente, num tempo que não tinha alagamento, num tempo que isso não era uma prática no mundo. E Deus diz, Noé, faz uma arca. Para que, Senhor, esta arca? Para você livrar toda a espécie da fauna e flora e assim por diante, e também livrar a sua família. E Noé disse, como que será essa arca? Deus disse, olha, vai ter tantos metros para lá, tantos metros para cá. Deu toda a planta da arca. E ele trabalhou durante décadas, anos e anos, para construir aquela arca. Olha, num tempo que não tem alagamento, num tempo que não tem chuva, num tempo que não tem enchente, num tempo que não tem nada disso, e nem existia uma embarcação parecida para ele inspirar, Deus chega para ele e manda ele fazer para livrar a espécie da flora e da fauna e também a espécie humana. Ele poderia dizer, Senhor, Senhor desculpe, mas não vou te obedecer não. Mas Noé foi fiel. Tá bom, Senhor, se o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. E as pessoas, por certo, criticavam Noé. Noé, para que isso? Ele disse, olha, porque Deus mandou fazer. Você está empirado, você está fora do seu prumo, você está fora de tudo, não tem lógica. Para que isso? Vai ter um grande alagamento? O que é isso, Noé? Que é isso? Ninguém conhece isso não vai acontecer nada. Mas Noé foi fiel àquilo que Deus estabeleceu na vida dele. Sabe que hoje as pessoas erram e sofrem de um mal de falta de fidelidade? Falta de fidelidade. Qualquer coisa que acontece é motivo para ele dizer, eu não vou mais servir a Deus. Eu não vou mais honrar a Deus. Eu preciso de uma bênção, ele não me dá, então eu vou deixá-lo de lado. Existe uma canção por aí, cantada pelo cantor Delino Marçal, que diz assim, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Nós precisamos de ter esta fidelidade inquestionável em relação a Deus. Por quê? Nós precisamos, primeiro, conhecer a Deus. E quem conhece a Deus sabe que Ele existe, é real, precioso, poderoso. E aí precisamos ser fiéis a Ele. Mesmo que as coisas não aconteçam segundo aquilo que queremos, que esperamos e que almejamos e que buscamos. Nós não vamos, de forma alguma, deixar de servir esse Deus, porque alguma coisa não aconteceu segundo aquilo que eu almejava, aquilo que eu planejava, aquilo que eu queria. Eu preciso ser fiel a Deus em qualquer circunstância e em qualquer situação. Esta fidelidade precisa estar a toda prova. Noé trabalhou aqueles anos todos, construiu a arca. Quando a arca estava pronta, ele conduziu todas as espécies para dentro da arca e trouxe toda a sua família. E, imediatamente, a porta foi fechada, a porta da arca. Porque a oportunidade na vida, ela passa. Ela surge, mas passa. E aí é que é o detalhe importante. Às vezes você diz, eu conheço a Cristo, já servi a Ele, ou qualquer coisa parecida, mas deixa o tempo passar um dia, quem sabe. E às vezes a oportunidade passa. Noé aproveitou o plano de Deus na vida dele, executou aquele plano e na hora que ele entrou na arca, que as portas da arca se fecharam, a chuva começou a cair. As pessoas assustaram com aquilo e a chuva não pararam. E o susto foi aumentando, o pavor foi aumentando e a água começou a subir e começou tudo a ser alagado. Aí eles corriam para lá e batiam na arca. Noé, abre, por favor, Noé, abre. Ele dizia, eu não posso abrir, ela foi fechada por fora, eu não tenho a chave para abrir. Ele não pôde abrir. E houve uma mortandade sem precedente na história da humanidade, porque todos foram dizimados por aquela enchente. Só sobrou
a família de Noé. Por causa de quê? Por causa da sua fidelidade. Nós precisamos de trabalhar para que sejamos fiéis a Deus. A Bíblia diz de maneira clara, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos ser fiel a Deus na hora da vitória, mas também na hora da derrota. Na hora do sucesso, mas também na hora do fracasso. Na hora da facilidade, mas também na hora da dificuldade. E é aí que vai demonstrar a nossa verdadeira fidelidade. Porque se você é fiel na hora que for conveniente e for infiel na hora que não for conveniente, você está simplesmente buscando a Deus por interesses próprios, por interesses terrenos, por interesses humanos, por interesses aqui de baixo. E nós precisamos de pensar em algo maior. Noé foi salvo com a sua família e toda a espécie da terra porque foi fiel a Deus e construiu segundo o propósito divino. Mas aí você vai encontrar o Daniel. O Daniel é um homem de fé. Chegaram a fazer ameaças para ele. Daniel, se você não parar de orar, porque aquele que orar e não buscar a Deus, ou seja, buscar a Deus em oração durante um certo período, e vai ser levado para a cova dos leões. O Daniel ouviu aquilo, era uma lei severa, era a lei dos medos e persas, que não pode ser mudada, não pode ser revogada. Era um homem importante dentro daquele processo político de reinado, essa coisa toda. Mas ele, que tinha o hábito de orar com a janela da sua casa aberta para o rumo de Jerusalém, continuou naquela prática. Ou seja, continuou com a sua fé no Deus vivo. E, de repente, chega o momento que aquela lei tem que ser cumprida. E Daniel continua orando. E as pessoas vão lá e contam para o rei, olha, Daniel não fez caso da sua lei. Daniel não está cumprindo a lei que foi estabelecida. E continua orando a Deus quando a lei diz que só pode orar ao rei, só pode clamar ao rei, só pode pedir ao rei. Ele não está ligando para aquela lei. E a lei é severa, e o senhor não pode mudar. Ele tem que ser jogado na cova dos leões. Daniel continuou firme com a sua fé em Deus. E foi jogado na cova dos leões. Quando chegou lá, aqueles leões famintos que estavam esperando todos os dias chegar o alimento para eles. Quando Daniel chegou, leão nenhum teve fome. Leão nenhum abriu a boca. Leão nenhum parou de dormir. Por quê? Deus foi lá e fez a obra, fechou a boca dos leões. A noite passou e no outro dia pela manhã, o rei preocupado com aquilo que tinha feito, porque foi uma armadilha que fizeram contra Daniel, mas Daniel foi salvo pela fé dele no Deus vivo. Chegou na cova dos leões e clamou, Daniel, porventura, o seu rei pôde te livrar? Ele disse, vive para sempre, ó rei, estou aqui, vivo e forte, porque o meu Deus me livrou. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. E foi salvo por causa da sua fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Viva uma vida de fé e a vitória será grande. Por último, o texto vai falar de Jó, que é exemplo de paciência. Noé, exemplo de fidelidade. Daniel, exemplo de fé. E Jó, exemplo de paciência. Jó era um homem rico, um homem próspero, um homem abençoado, um homem vitorioso, de repente perdeu tudo que tinha. Perdeu inclusive os filhos, perdeu também a riqueza, perdeu também a saúde. Olha só. E de repente ele poderia, assim, insuflado pelos amigos, orientado pela esposa, até forçado pela esposa para amaldiçoar a Deus, ele dizia, eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Paciência. Na vossa paciência, disse Jesus, possui as vossas almas. Então nós precisamos de ter fidelidade, fé, mas também paciência. E foi o que aconteceu com Jó. Ele tinha tanta paciência e sabia que Deus ia reverter o quadro dele, que ele nem orava por aquilo. Ele orava pelos seus amigos. E a Bíblia diz que quando ele estava orando pelos amigos, Deus se sensibilizou e foi lá e virou o cativeiro de Jó. Ele alcançou a vitória pela sua paciência. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não blasfemou. A falta de paciência leva as pessoas a murmurar, a pensar que Deus está atrasando com a bênção, que Deus está deixando de lado aquele que está sofrendo. Não,
Esperemos com paciência no Senhor, diz o salmista, e Ele ouvirá o nosso clamor. Ele ouvirá e responderá na hora certa aquilo que é necessário na nossa vida, assim como Ele fez com Jó. Virou o cativeiro de Jó. Novamente Jó tem filhos, novamente Jó torna-se um homem rico, novamente Jó é um homem abençoado, porque teve paciência. Deus, ao mandar escrever na Bíblia este versículo, apresentando estes 3 homens, Ele estava dizendo para mim e para você, nunca perca a fidelidade, nunca deixe de ser fiel, nunca deixe de exercer fé em Deus e nunca deixe de ser paciente diante das lutas e tribulações da vida, porque a vitória está garantida no nome de Jesus. Vamos orar juntos em seguida no altar da intercessão? Esse é o momento de fé, esse é o momento de alegria, esse é o momento de comunhão. Vou aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou pedir uma bênção especial de Deus sobre você. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, apresento no altar nesta hora todos estes nomes e todas estas pessoas que oram comigo. E sobre elas, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero ministrar a unção da cura, a unção da alegria, a unção da proteção, a unção da vitória. Produza, Senhor, nos corações dos teus filhos a fidelidade, a fé, a paciência. Ajuda-nos, ó Pai, a desenvolver essas potencialidades nos nossos corações, para que nós possamos aprender a viver uma vida melhor, onde possamos te servir e te honrar através da nossa fidelidade, da nossa fé e da nossa paciência. Pai, nos inspira para que nós possamos olhar para Noé, olhar para Daniel, olhar para Jó e pensar, se eles venceram, nós também poderemos vencer. E é no nome de Jesus que nós alcançaremos todas as bênçãos que necessitamos para uma vida melhor, para uma vida mais feliz. Por isso, estendas as tuas mãos, opera milagres, abençoando a cada um destes teus filhos e levando-os a terem experiências reais contigo. Sê conosco e com todo o teu povo na terra. Pai, eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. Deus os abençoe ricamente e digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.